Olá, meus queridos. Hoje queremos refletir sobre o Evangelho do 24º domingo do Tempo Comum, ano B, que corresponde ao Evangelho de São Marcos. Vamos ler o capítulo 8, dos versículos 27 ao 35. Já convém dizer imediatamente que esse Evangelho é muito importante no contexto do Evangelho de São Marcos, porque é um Evangelho que divide todo o seu texto em antes dele e depois dele. De fato, o Evangelho de São Marcos, ou melhor, São Marcos, quando se propôs escrever o seu Evangelho, ele tinha dois objetivos básicos que ele já fala no primeiro versículo, que é o seguinte. Assim começa o Evangelho de São Marcos, no capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, Marcos já diz qual é o objetivo do seu Evangelho. Falar sobre Jesus, que é o Cristo e que é o Filho de Deus. Então, nessa primeira parte, até esse evangelho que nós estamos lendo hoje, São Marcos propõe mostrar que Jesus é o Cristo. São coisas diferentes, né? A palavra Cristo é grega, que corresponde à palavra hebraica Messias. É a mesma coisa. Messias em hebraico, Cristo em grego, que quer dizer o ungido. Aquela pessoa muito especial que foi prometida lá atrás, desde o proto-evangelho, desde o pecado de Adão e Eva, e depois, ao longo dos profetas, foi prometida que viria esse grande profeta, rei, que restabeleceria todas as coisas. São Marcos quer provar na sua primeira parte do Evangelho que essa pessoa é Jesus. E de fato, assim é. Né? Nós pegamos Jesus que escolhe os discípulos, Jesus que cura o paralítico, Jesus que caminha sobre as águas, Jesus que multiplica os pães, Jesus que faz diversas curas, Jesus que entra em controvérsia com os fariseus, que eram os que conheciam e dominavam as Sagradas Escrituras naquele tempo, né? Eles corrigem. Ele diz a sua própria interpretação e deixa sempre os fariseus sem palavras, sem saber o que dizer. Então, essa é a primeira parte do Evangelho. Mas tem um porém. Né? Não é fácil para os discípulos acreditarem nisso. Não é fácil. Então, nós vemos em diversas partes aqui, nos capítulos 4, 5, 6, como os discípulos ficam perplexos e não conseguem entender. Por um lado, Jesus faz milagres incríveis, mas pede silêncio para as pessoas, não aceita a aclamação das multidões, não se comporta como um Messias conquistador, que era o que eles estavam esperando, que fosse depois se jogar contra os romanos, preparar a revolução, etc. Então Jesus, pouco a pouco, ao longo dos primeiros capítulos, vai preparando os discípulos para isso. Imediatamente antes do nosso evangelho, vemos que os discípulos se colocam em enrascadas. Né? Primeiro, pela questão da multiplicação dos pães, porque eles querem juntar-se à multidão para proclamar Jesus rei, enquanto que Jesus foge. Eles ficam estupefatos. Não é possível. E Jesus não aceita isso. Né? Depois, a controvérsia do puro e o impuro. Né? Jesus aprova coisas que os judeus consideravam impuras. E Jesus disse que não. O que é impuro é o que sai do coração humano. E então, pois, os discípulos eles estão com crises de fé. Então Jesus faz um milagre com pessoas que são milagres programáticos, que querem significar a falta de fé dos discípulos. E como uma pessoa com muita fé, ainda que não seja judia, ela pode receber as graças de Deus. Por exemplo, quando faz um milagre com a mulher cirofenícia, que é uma pagã, que tem a filha que está possuída por um demônio e vem atrás deles gritando. E justamente Jesus faz um milagre com ela. Ou quando Jesus cura o surdo, que também é gago. Quer dizer, é um símbolo de que
a surdez dos discípulos para a graça de Deus não permite que eles falem, não permitem que eles expressem, não permitem que eles sejam um canal da graça. E logo depois, né, vem esse momento que Jesus se retira, aí, a Cesareia de Filipe, no norte da Galileia, já saindo quase do território de Israel, para estar a sós com os discípulos. Pouco antes os discípulos tinham ido em missão, então Jesus pergunta para eles, olha, o que dizem as pessoas sobre mim? Jesus está sondando o que eles entenderam até aquele momento. Então, eles começam a dizer o que as pessoas disseram, né, ao longo do caminho. Né? Uns dizem que é João Batista. Né? João Batista era o primo de Jesus, o precursor, aquele que batizava, dizendo que viria o Messias. Mas João Batista já tinha morrido. Outros diziam que era Jeremias ou alguns dos profetas, Elias, desculpa, ou algum dos profetas. Elias foi o maior profeta do Antigo Testamento. E então, conforme eles respondiam, riam aqui, riam. E Jesus olha diretamente para eles. Né? E vocês? Quem dizem que eu sou? O que vocês entenderam até agora? Vocês estão me seguindo? Então, quem eu sou para vocês? E é Pedro, né, que se enche de coragem e disse, tu és o Cristo. Veja que no Evangelho de São Mateus, né, fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas São Marcos, ele não interessa entrar agora no tema do Filho de Deus. Ele quer, essa primeira parte do Evangelho era mostrar Jesus é o Cristo. Então, Jesus pegou, aí está. É o momento do Espírito Santo. É o momento da graça. A partir daqui, Jesus vai mudar radicalmente o seu discurso. Vai mudar radicalmente a sua forma de ser. A partir daqui, Jesus vai se dedicar aos seus discípulos. Vai se dedicar a estar com eles para ir-los preparando para a segunda fase do seu ministério, que é toda a segunda parte do Evangelho de São Marcos, até o final. Agora vamos responder as perguntas. Né? A primeira pergunta é por que Jesus pergunta a seus discípulos quem ele é? Qual o intuito de Jesus com essa pergunta? Afinal, os discípulos eles já não deveriam saber, né? É interessante que Jesus, no Evangelho, ele nunca fala sobre si. Ele faz as coisas, mas ele não explica. Fala parábolas, explica as parábolas, mas não explica quem ele é. Em nenhum momento ele disse quem ele era. Ele estava esperando que o Espírito Santo preparasse os corações, porque não era fácil a transformação que estava sendo pedida aos discípulos. Durante toda a história de Israel, sempre se pensou que Deus era um só. E agora Jesus é o Filho de Deus que vem, né? Para chegar à revelação de que ele é o Filho da mesma natureza do Pai, que é Deus como Deus, ele primeiro tinha que passar por essa outra fase anterior, que eles compreendessem que ele, Jesus, era o Cristo, o Messias, o enviado, mas não do jeito que eles imaginavam, mas do jeito que Deus queria enviar. Então, Jesus faz essa pergunta para sondar até que ponto o Espírito Santo já tocou o coração desses discípulos e eles já perceberam quem é ele. Normalmente, Pedro é quem responde, inspirado pelo Espírito Santo. Tu és o Cristo. Pedro não poderia ter concluído isso por conta própria. Só o Espírito Santo poderia ter revelado isso a ele. Depois, a segunda pergunta. Por que logo depois da resposta de Pedro, Jesus fala do seu sofrimento e da sua cruz, né? E começou a ensinar-lhes, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes, os sacerdotes, pelos escribas, ser morto
e depois de 3 dias ressuscitar. Porque agora que os discípulos já estavam preparados, já tinham entendido que ele é o Messias, agora Jesus precisava tirar essa imagem deles. Tirar a imagem que eles tinham do Messias. Eles esperavam um Messias conquistador, um Messias rei, um Messias forte, valente, general na guerra, que ia instaurar o Império Judeu. E Jesus não era isso. Jesus ele veio para instaurar o reino de Deus, que é o reino de justiça e de paz. É o reino no qual não existe mais o pecado. Mas para isso ele precisava destruir o pecado em si mesmo. Né? Do outro lado, morrendo na cruz. Essa era a sua missão. Ele veio ao mundo para morrer. Ele veio ao mundo para morrer. Então, a partir desse momento, Jesus vai se dedicar a ensinar aos seus discípulos, preparar os seus discípulos para a sua cruz, porque seria terrível, um momento terrível, eles não iam aguentar se o Espírito Santo não os sustentasse. E finalmente a última pergunta, né? Por que Pedro não aceita as palavras de Jesus? Depois que Jesus fala isso, né? Primeiro, Pedro estava animado, porque o Espírito Santo tinha falado através dele, né? E Jesus corroborou isso, né? Então, quando Jesus anunciou a sua paixão, morte e ressurreição, né? Pedro disse, não, Senhor. Não. Pedro o chamou à parte e disse que isso não vai te acontecer, né? E então, Jesus tem que recriminá-lo. Não, por que Pedro não aceita? Porque Pedro ainda pensa como ser humano. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo em um momento, mas nesse segundo momento ele foi inspirado pelo seu próprio Espírito. Ninguém desejaria isso para o Messias. Ser perseguido, ser maltratado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos escribas, e depois ser morto? Não, isso seria um fracasso na missão do Messias. Claro, na visão humana sim, mas não na visão divina. Jesus queria elevar Pedro a outro patamar, para que ele deixe de pensar como ser humano e pense com fé, que verdadeiramente ele se deixe inspirar pelo Espírito Santo em todos os momentos da sua vida, e não só naquilo que mais lhe agrada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.